Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 192. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos nós estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia, e os minutos adicionais são explicações sobre o que nós lemos para deixar claro tudo o que nós estamos aprendendo nessa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Amós, na realidade vamos começar Amós, são 2 áudios, e depois nós vamos retornar para Isaías. Como nós estamos lendo pelo método cronológico, nós estamos lendo na ordem, exatamente na ordem que os eventos foram ocorrendo. Por isso que nós quebramos no capítulo 8 Isaías, começaremos Amós e depois a gente retorna para Isaías. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, pela oportunidade que temos de lermos a Tua palavra. Que hoje possamos conhecer um pouco mais sobre o Teu caráter, sobre a Tua natureza. Que possamos Te amar ainda mais como nunca antes, Senhor. Fala conosco, transforma os nossos corações. Que possamos aprender algo novo sobre Você, Senhor. Que possamos amar mais o Senhor e as pessoas que o Senhor nos coloca no caminho. E que o Teu Espírito Santo possa nos trazer sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler para vocês Amós, dos capítulos 1 ao 5. Amós, capítulo 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Neste tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Julgamento dos povos vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio de Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porém fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto,
em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém fogo em Judá e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu nome santo. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor. No templo de seu Deus bebem vinho recebido com multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram os profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição, e o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus daquele dia, declara o Senhor. Amós capítulo 3. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se os montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Amós capítulo 4.
Israel manteve-se rebelde. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados como ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas à terra, Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós capítulo 5. Lamento pelo castigo do povo. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a virgem Israel. Abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal. Não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel. E não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e os forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala
em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor dos Exércitos estará com você, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos Exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as tuas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos Exércitos, é o seu nome. Bom, o livro de Amós é um dos livros proféticos menores do Antigo Testamento da Bíblia. Seu título deriva do nome do autor, Amós, um pastor e cultivador de sicômoros do vilarejo de Tecoa. Sicômoros é uma árvore que produz um fruto azedo. Outras explicações dizem que é o figo. Amós ficava a cerca de 12 quilômetros ao sul de Belém, na região montanhosa de Judá. A vida de Amós exemplifica o fato de que Deus pode escolher qualquer pessoa, de qualquer profissão ou extrato social, para transmitir a sua mensagem. Ele é notável entre os profetas por sua origem humilde. Ele não se origina de uma família de profetas, nem pertence ao círculo profético, como Isaías ou Jeremias. Em vez disso, ele é chamado por Deus do meio da sua ocupação comum para entregar uma mensagem poderosa ao povo de Israel. O livro foi provavelmente escrito no século 8 a.C., e esta foi uma época de prosperidade relativa para o reino de Israel, mas também uma época de grande injustiça social. A riqueza era concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria do povo vivia em condições de pobreza. Nesse contexto, Amós surgiu como um campeão dos pobres e oprimidos, condenando a corrupção e a injustiça dos ricos e poderosos. Então vamos estudar um pouco o capítulo 1. Bom, esse capítulo, o profeta compartilha a palavra do Senhor sobre a iminente destruição dos pecados de Israel e das nações circundantes. Amós, como eu disse anteriormente, era o pastor de ovelhas, em Tecoa, criador também, cultivador da árvore de figos, vamos dizer assim. E Tecoa era uma cidade diretamente ao sul de Jerusalém. E as suas visões, as visões de Amós, o levaram a pregar contra o pecado. Amós então compartilha sua mensagem para Israel e as nações circundantes 2 anos antes de um grande terremoto que ocorreu durante o reinado próspero de Uzias em Judá e Jeroboão em Israel. Amós descreve a ira de Deus como um rugido de um leão que causa medo e paralisação antes do ataque. As nações são julgadas
por violar seus pactos com Deus, enquanto Israel é condenada por violar a lei de Deus. O capítulo começa com o julgamento sobre Arã, depois passa por Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, antes de concluir com o julgamento sobre Judá e Israel. A mensagem de Amós é uma chamada ao arrependimento e uma advertência sobre o julgamento vindouro de Deus. O capítulo 2 de Amós começa com uma descrição do que era considerado uma ofensa grave no mundo antigo, a profanação de um túmulo. Em seguida, o profeta apresenta uma série de acusações contra Judá e Israel que violaram a aliança que fizeram com Deus. Eles cometeram várias transgressões, incluindo injustiça social, perversão legal, pecado sexual, abuso de garantias e idolatria. Embora Deus tenha sido gracioso com Israel em várias ocasiões, sua desobediência levaria à destruição do país. Amós prevê que a ira de Deus se abaterá sobre eles como um carro que esmaga grãos. Mesmo os mais corajosos guerreiros serão incapazes de escapar da punição divina. Vamos agora mergulhar nesta mensagem profética e aprender com suas advertências contra a desobediência e a idolatria. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais na condenação contra as nações vizinhas, que está bem no começo de Amós, capítulo 2. Esses versículos apresentam a condenação de Moabe por sua profanação de túmulos reais. No mundo antigo havia uma grande importância em enterrar os mortos em um local apropriado, de forma que eles pudessem ser reunidos aos seus pais e descansar em paz. A violação, perturbação ou profanação de um túmulo era uma ofensa extremamente grave, conforme atestam inscrições em tumbas que amaldiçoam aqueles que cometeriam tal ato. A ação de Moabe em profanar o túmulo real de Edom representa uma rebelião contra o próprio Deus. Embora não seja um crime contra Israel, essa profanação é considerada uma ofensa contra o Senhor do Universo, que criou todos os seres humanos à sua própria imagem. Como resultado, Deus promete a destruição de Moabe por meio do fogo. Esta passagem destaca o fato de que Deus é o Senhor sobre todas as nações e que Ele é justo e santo. Ele julga os povos de acordo com seus pecados e injustiças, mesmo quando eles não são diretamente contra o povo de Israel. Moabe é culpada de profanar um túmulo real e de rebelar-se contra Deus. Portanto, enfrentará a justa ira de Deus. Esse texto nos ensina que Deus é um justo juiz e santo, que não tolera a injustiça e a rebelião contra ele. Vamos falar um pouquinho da condenação contra Judá. Nos versículos 4 e 5, é nos apresentada a condenação de Judá por sua desobediência à lei de Deus. Enquanto as nações vizinhas são condenadas por transgressões morais e éticas, Judá é condenada por violar a aliança que Deus fez com eles. Judá rejeitou a lei do Senhor, não observando seus estatutos e mandamentos. Em vez disso, eles seguiram falsos deuses e foram enganados pelas mesmas divindades que haviam seduzido seus antepassados. A punição por essa desobediência seria a destruição de Judá, que ocorreu em 586 a.C., com a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Essa punição é um lembrete de que Deus leva a sério a violação da aliança, mesmo por seu próprio povo escolhido. A aliança entre Deus e seu povo é baseada na obediência à sua lei e aos seus mandamentos, e a desobediência resulta em consequências graves. Como que foi a condenação agora contra Israel, que está registrado dos versículos 6 até o 16. Embora o povo de Israel tenham sido o povo escolhido de Deus e beneficiários de sua graça, os israelitas desrespeitaram as leis de Deus e se afastaram da aliança que Deus havia feito com eles. Israel foi acusada de violar a aliança de várias maneiras, incluindo injustiça social, perversão legal, imoralidade sexual,
abuso de garantias e idolatria. Eles venderam os pobres como escravos e negaram-lhes justiça nos tribunais. Eles cometeram atos imorais que desonraram o nome de Deus. Eles se envolveram em práticas idolátricas e adoraram outros deuses. Essa passagem nos ensina que a aliança entre Deus e seu povo é baseada na obediência à sua vontade. A justiça social, a integridade legal, a pureza sexual e a devoção exclusiva a Deus são essenciais para a manutenção da aliança. Além disso, essa passagem nos mostra que Deus é santo e justo e não tolera injustiça, corrupção e idolatria. No entanto, essa passagem também revela a graça de Deus para com o seu povo. Deus lembrou a Israel de sua bondade e misericórdia ao livrá-los da escravidão no Egito e ao conduzi-los à terra prometida. Ele levantou líderes espirituais para guiá-los e chamou-os para serem um povo separado e consagrado a Ele. Mesmo quando eles violaram a aliança, Deus continuou a oferecer-lhes a oportunidade de se arrepender e retornar a Ele. Amós capítulo 3 nos descreve a inevitabilidade do juízo de Deus sobre o reino do norte. O profeta Amós anuncia o julgamento que viria sobre o reino do norte e dá umas 5 mensagens para explicar mais plenamente as razões para o julgamento de Deus. As 3 primeiras mensagens começam com a frase "Ouvi esta palavra" e as 2 últimas começam com o "ai de vós". Cada mensagem descreve em mais detalhes a rebelião religiosa, legal, política e social que havia trazido a ira de Deus contra a nação. Dentro das mensagens, há apelos ao arrependimento e instruções sobre como as pessoas poderiam escapar da calamidade que estava por vir. A primeira mensagem é direcionada ao povo de Israel e Judá, embora seja principalmente direcionada ao Reino do Norte. Nesta mensagem, Amós declara que Israel seria punido por causa de seu relacionamento único com Deus e sua opressão incomparável sobre as pessoas. Deus havia escolhido Israel como seu povo especial e os abençoado abundantemente, mas eles não reconheceram sua bondade e cometeram iniquidades terríveis. Amós usa uma série de 7 perguntas retóricas para mostrar que o julgamento era inevitável e que as fortalezas dos opressores seriam pilhadas. Amós também descreve a totalidade da destruição que viria sobre Israel, incluindo a destruição dos altares em Betel e das mansões luxuosas. Este é um capítulo que nos traz uma mensagem de alerta para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus antes que seja tarde demais. Em Amós capítulo 4, ele revela a condenação de Deus contra as mulheres de classe alta de Israel, devido à sua exploração econômica, e também adverte toda a nação por sua hipocrisia religiosa e obstinada recusa de se arrepender, apesar dos repetidos castigos divinos. Amós começa destacando a exploração econômica das mulheres de classe alta, referindo-se a elas como vacas de Bazã. Ele descreve como essas mulheres eram mimadas por seus maridos, que as sustentavam com bebidas intoxicantes. No entanto, essa vida de luxo era mantida à custa da exploração implacável dos pobres e necessitados. Amós denuncia a opressão e a crueldade dessas mulheres, ressaltando que elas dominavam seus maridos e eram responsáveis por sua ação opressiva. Devido a essa injustiça social e à exploração econômica, Deus emite um juramento solene de punição. Ele declara que todas as mulheres serão arrastadas para o exílio ou a morte como consequência de suas ações. A cidade será invadida por inimigos e cada uma delas será expulsa sem misericórdia, presa a cordas e levadas para o exílio. A imagem é poderosa e simbólica, retratando a queda e a humilhação daqueles que abusaram de seu poder e riqueza.
Além disso, Amós também confronta a nação como um todo por sua hipocrisia religiosa. Ele, ironicamente, convoca o povo a irem aos santuários de Betel e Gilgal para pecar, em vez de adorar a Deus verdadeiramente. Ele acusa o povo de oferecer sacrifícios vazios e falsos, que não refletem um coração verdadeiramente arrependido. Suas ofertas e rituais religiosos são apenas uma fachada, destinados a impressionar os outros, enquanto os seus comportamentos diários contradizem completamente sua devoção aparente. Mesmo diante dos castigos de Deus, como fome, seca, falhas nas colheitas, pragas, doenças e derrotas militares, o povo de Israel se recusa a se arrepender e voltar para Deus. Eles persistem em seus pecados e rebelião, desafiando abertamente a justiça divina. Por causa dessa recusa obstinada de se arrepender, Deus anuncia que virá sobre eles um julgamento final e devastador. À medida que a gente vai lendo esse capítulo, nós vamos refletir sobre as advertências e os desafios que é apresentado para nós. E a gente pode examinar nossas próprias vidas e considerar se estamos buscando sinceramente a justiça de Deus ou se estamos caindo na armadilha da hipocrisia e da exploração. E Amós capítulo 5, último capítulo deste áudio, convoca o povo para ouvir sua lamentação sobre a morte iminente de Israel. Uma lamentação era geralmente um poema de tristeza entoado no funeral de um parente, amigo ou líder. No entanto, os profetas também usavam essa forma poética para lamentar a morte de uma cidade, povo ou nação. Embora Israel estivesse no auge da prosperidade sobre o reinado de Jeroboão II, seu julgamento era tão certo que Amós lamentava sua queda como se já tivesse acontecido. Para seus ouvintes, ouvir essa lamentação seria tão chocante quanto ler o próprio obituário no jornal. Amós começa retratando Israel como uma virgem caída, uma nação que se considerava em plena juventude e vigor, mas que fora cortada antes do tempo, em uma morte violenta. Ela havia morrido em batalha em sua própria terra e o seu corpo jazia abandonado, desertado por Deus. As forças armadas de Israel também haviam sido dizimadas, com apenas 10% dos soldados retornando da guerra. Amós lamenta uma Israel que deixaria de existir. Em seguida, o profeta acusa a injustiça legal que permeava os tribunais de Israel. Os oficiais da corte haviam transformado a justiça em amargura, lançando a retidão por terra. Deus denuncia a corrupção e a perversão da justiça, mostrando que o comportamento justo e o funcionamento correto dos tribunais eram essenciais para a proteção dos oprimidos e a busca do bem. Amós descreve também um Deus soberano que controla os elementos da natureza e que, portanto, trará justiça contra a injustiça dos homens. Nada poderia resistir à destruição divina, nem as fortalezas mais poderosas ou as cidades mais fortificadas. O profeta faz um apelo ao arrependimento individual, destacando que, apesar do julgamento nacional iminente, os indivíduos ainda poderiam buscar a Deus e viver. No entanto, eles não deveriam buscar a Deus nos santuários condenados, mas sim através da prática do bem e do ódio ao mal. Amós continua sua acusação contra a injustiça legal e a opressão dos pobres, mostrando como juízes corruptos e os ricos proprietários de terras exploravam os mais fracos, manipulando o sistema judicial em seu próprio benefício. Deus conhecia a extensão de suas transgressões e anunciava que eles também seriam despojados de suas riquezas. Em meio a essa denúncia de perversidade humana, Amós revela o caráter de Deus, que controla o universo físico e que certamente reverterá a injustiça dos homens. Ele chama o povo a buscar o bem, odiar o mal e estabelecer a justiça, pois somente os buscadores da justiça serão poupados quando a ira divina
varrer a terra de Israel. No entanto, o profeta destaca que Israel não apenas falhou na justiça, mas também foi culpado da hipocrisia religiosa. Embora eles oferecessem sacrifícios e participassem de festas religiosas, Deus odiava e desprezava suas práticas vazias. Ele rejeitava suas ofertas e não se importava com suas assembleias. A adoração ritualista, sem uma vida de retidão e justiça, não tinha valor aos olhos de Deus. Amós conclui sua mensagem enfatizando a certeza do julgamento iminente. Ele descreve um dia de trevas e escuridão, um dia em que Israel seria levado ao exílio além de Damasco. O castigo divino seria severo, levando-os para longe da terra prometida, privando-os da presença de Deus. Amém? Terminamos por aqui este áudio e que as palavras de Amós nos permitem nos levar a um arrependimento genuíno e a uma vida de fidelidade a Deus. Que sejamos um povo que busca a justiça, ama a bondade e anda humildemente com o nosso Deus. Que Ele continua falando conosco e nos transformando para a honra e glória dEle. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.